Mas olha, eu queria introduzir aqui um último tópico. A gente já falou um bocadinho sobre isto. Sim. Geralmente quando eu falo com o pessoal da área e teve contacto já com trabalho remoto, eu sempre gosto sempre de perguntar o que é que acham de benefícios, o que é que acham de contraindicações do trabalho remoto, se acham que é uma possibilidade real para o futuro, não só na área tecnológica, mas em outras áreas que o permitam. Dá-me a tua opinião sincera. Esse pormenor que disseste no fim é muito importante, que permitam, por exemplo, no caso da Roche, um cientista não pode trabalhar remotamente, a não ser que trabalhe com instrumentos, por exemplo, não pode nunca trabalhar remotamente. Mesmo nos tempos de Covid, havia pessoas na Roche, empregados, que tinham que ir para a Roche, porque os instrumentos estavam lá, aqueles aparelhos não podiam ser transportados para casa. As pessoas que trabalham numa fábrica, por exemplo, de produção, não podem trabalhar remotamente. Pronto, essas pessoas nunca poderão ter um trabalho remoto. Mas eu acho que realmente tinha que ser feito aqui um ajuste para as pessoas que não precisam trabalhar localmente, ou pelo menos todos os dias, possam efetivamente executar esse trabalho remotamente. E para mim, na minha opinião, eu sou a favor disso. Sou a favor de ninguém tem que ir para um trabalho porque tem que ser obrigado a ir para um trabalho. Que não precisa ir para um trabalho. Isso faz parte de uma cultura pragmática conservadora dos tempos em que começou a existir a Revolução Industrial, em que, sim senhora, tínhamos que ir para a fábrica todos os dias trabalhar. Mas era porque tínhamos que fazer armas e salsichas e carne de porco. Agora, quando estamos a trabalhar em sistemas de IT ou quando estamos a trabalhar noutras áreas que não é necessário, isso faz parte de uma cultura de management e de uma cultura empresarial que é a pessoa está no escritório, eu tenho que ver, e porque é que chegaste às 9h30 e não às 9, porque é que sais às 6h30 e não às 7, porque efetivamente são culturas muito conservadoras e basta ver que em países mais evoluídos na parte empresarial estas decisões de trabalhar remotamente até se calhar já estavam implementadas, e há outros países muito mais conservadores onde se calhar isto nunca vai ser possível de ser levado a 100%. Na Suíça é um país que está dividido entre os dois mundos, claramente agora estamos a passar uma fase mais de remoto, mais de modernização do teu local de trabalho, de flexibilização do teu local de trabalho, mas nunca será tanto como eu gostava que fosse, porque efetivamente no caso suíço, não é o manager que está lá a querer controlar nem micromanagement, se calhar na maior parte das vezes, mas porque eles gostam que as pessoas no trabalho se reúnam umas com as outras, que se vejam umas com as outras. E isso para eles é muito importante, esse contacto empresarial físico, porque se já é difícil, quando há o contacto físico, digamos, pessoal da pessoa, então imagina se estivermos todos em casa a trabalhar, falamos com os outros, né? Então aí nunca mais nos vemos. Por isso, aqui é um pouco ainda mais... Mas, por exemplo, no Japão, como se calhar alguns de vocês já ouviram falar, a Microsoft introduziu o modelo de 4 dias de trabalho, e com o modo remoto. Por isso para mim é o futuro, é trabalharmos 4 dias e as pessoas que podem trabalhar remotamente não necessitam de ir para o trabalho. Isso para mim seria o objetivo que eu gostaria um dia de ver implementado nas empresas o mais possível. Eu por acaso no último episódio, e por acaso esse tema dos 4 dias foi discutido, o chat meteu essa questão. Eu concordo e gosto dessa ideia, não pelo facto de trabalhar menos um dia, mas porque eu sei que as sextas-feiras para mim são horríveis. São porque eu já chego completamente esgotado às sextas-feiras e o meu rendimento é completamente diferente. Agora, em Portugal, eu acho que ainda não há essa mentalidade para se conseguir colocar a trabalhar 4 dias por semana. Contra mim falo, iria sofrer pelo mesmo mal, né? E continuar aos 5, mas acho que não há ainda essa mentalidade, porque nós todos querem os 4 dias, mas é porque vão trabalhar menos. A ideia é que tu continuas a trabalhar mais, entre aspas, né? Trabalhas 4 dias, mas consigas produzir mais, ter mais tempo e conseguires ter uma sobrecarga menor psicologicamente e fisicamente daquilo que é o teu trabalho, e nos outros 4 dias consigas produzir mais. Exato. Mas as pessoas não têm isso em consciência, as pessoas têm na ideia ainda chegar à quinta-feira ou chegar à sexta de hoje, estás a ver? Então... Pois, exato. Ainda acho que ainda vai demorar até que... Estamos muito longe do modelo de 4 dias. Ainda temos que passar pelo modelo de trabalho remoto para ser uma coisa normal, ser vista como uma coisa normal. Temos que passar pela adaptação da gestão das pessoas que gerem, entenderem que podem gerir com segurança pessoas a trabalhar remotamente. E isto também tem um pouco a ver, voltamos ao início do que estávamos a falar, quando tu perguntaste, mas em Portugal, o que é que achas das pessoas a trabalhar remotamente, se as empresas já estão adaptadas? Lá está, quando temos modelos de gestão empresarial muito conservadores, claramente que eles não estão habituados a ter uma equipa remota a trabalhar, porque eles querem que a pessoa esteja ali presencialmente, querem vê-la, querem falar, querem controlá-la, querem aumentar o seu ego gerindo aquela pessoa. E isto é muito visto em Portugal, muitos managers que não têm capacidade para serem managers, acabam por ter o seu ego aumentado pelo facto de gerirem pessoas e quererem que elas façam aquilo que ele está a dizer. E isto é um claro erro de gestão que nunca se aprende em lado nenhum, mas infelizmente temos isso. Então imaginem esses managers que fazem isso agora a dizerem, não, mas são 4 dias e você tem que saber motivar as suas equipas para trabalhar os 4 dias e fazer o mesmo objetivo, e ainda vai ter equipas remotamente espalhadas pelo mundo inteiro. Nem daqui a 30 anos vamos ter cenários desses a mudarem, digamos, radicalmente em países latinos, especialmente, neste caso, na minha opinião.
Eu acho que isso só acontece quando a geração, talvez comece a acontecer quando a geração dos nossos filhos começar a tomar controle das gestões das empresas em Sim, Portugal. é provável, mas isso não vai demorar a acontecer. Ainda vamos ter que esperar alguns anos. Já fico contente se a parte remota já não for vista como uma coisa, digamos, marginal. Ok? Seja algo que as empresas, por exemplo, eu agora mudares de trabalho em Portugal e é a pessoa que está a te entrevistar no final do teu contrato de trabalho, e no teu contrato de trabalho vem escrito: você tem flexibilidade de trabalho, pode trabalhar a partir de casa, mas tem que vir ao escritório quando for chamado, mas se quiser trabalhar a partir de casa pode trabalhar, exceto em situações A, B e C. Quando chegamos a um ponto em que temos isso em contratos de trabalho, já estamos, em Portugal ou na Suíça, já estamos num patamar bastante novo. Depois os 4 dias terão que vir muito mais tarde, muito mais para a frente. E achas que, por exemplo, dizer, eu vou dizer isto como usar como desculpa, vamos voltar para o escritório porque o convívio é importante. Eu sou tenho uma opinião muito forte sobre isso, sobre o convívio. Eu acho que tu, quando vais para um escritório para ir trabalhar, tu vais trabalhar, não vais conviver. Eu percebo a parte do conviver no sentido, vais estar com pessoas. Vais estar com pessoas. Vais a trabalhar às 10 da manhã porque falas com o outro, depois tomas o café exatamente, com o outro. Exatamente. Lá abres o computador e vês os mails e quando dás para ti já é hora de ir almoçar. Exatamente. Eu produzo muito mais em casa. Eu faço exatamente o mesmo que faço. Não faço exatamente o mesmo no escritório porque tenho mais interrupções, há mais abertura a te interromperem, há mais abertura a chegarem ao pé e olha lá, vê lá isso. Completamente. Tu no Teams ainda podes ignorar uns 10 minutos porque estás ali a acabar uma coisa e depois vês o que é que estão a dizer. Tu já não consegues fazer isso. Há o ruído de fundo, por mais que estejas de fones, há sempre ruído, há movimento. Né? Eu aqui estou a trabalhar, tenho uma parede à frente, não há movimento, não há barulho, estás a ver? E isso do convívio para mim eu acho que é uma desculpa muito, muito ignorante para se dar aos empregados para eles voltarem para o escritório. E há outra coisa, depois em Portugal temos um outro problema, mais uma vez mentalidade. Nós cá, se eu não posso trabalhar remotamente, mais ninguém pode. Ou seja, estás a ver o género, né? Mas se eu entretanto arranjar um trabalho, posso trabalhar remotamente, o trabalho remoto, deviam todos ter direito a trabalhar remotamente. Exato. Estás a ver a ideia, né? Há vários fatores, ainda há mais um fator adicional a esse, que é, tu começas a ver que a tua equipa vai toda para o escritório e porque é que tu vais ficar em casa? Que isto é uma coisa também que está a acontecer em algumas empresas, que é, a empresa dá a flexibilidade de trabalhar em casa, mas de repente tu ligas a câmara e vês o pessoal todo em casa, mas passado um tempo começas a ver que está tudo no escritório, porque eles querem ir para o escritório. E de repente tu começas a pensar, ok, mas eu não estou a ir para o escritório, embora não seja obrigado a ir, mas se calhar não estou a par das coisas como eles todos lá estão. Eu na minha opinião, concordo perfeitamente com o que tu acabaste de dizer, com todos esses cenários. A única coisa que eu vejo é que há muita mentalidade que tem que mudar, muito ego tem que ser, que não pode mais ser gerido por ter as pessoas ali fisicamente a trabalhar e, no fundo, a empresa só sai a ganhar, porque tem um empregado contente por estar em casa, tal como tem um empregado contente que quer ir para o escritório. Aqueles que querem ir para o escritório só para o gossip e para o rumor e para andarem lá no cigarro, esses terão que seguir a sua vida. Por exemplo, em casos de empresas internacionais, o que aconteceu foi que tens às vezes aquelas pessoas que parecem que têm muito trabalho, não é? Estão sempre assim, estressadas e não tenho tempo para fazer isso, e o gajo fica a pensar, mas o que é que ele está exatamente a fazer? E claro que esses ambientes físicos para essas pessoas é muito bom, porque eles acabam por gerir aquela novela toda mostrando que parece que estão sempre estressados, mas quando efetivamente estão num ambiente remoto, se calhar o gestor pergunta, então agora mostra lá esse trabalho, vamos lá ver o que é que estás a fazer, e a pessoa se calhar não é tão fácil esconder que não quer ter tanto trabalho, porque efetivamente não mostra tanto trabalho produzido, não é? É como tu dizes, nós quando estamos a trabalhar remotamente, estamos muito mais focados na performance do trabalho, pronto, que acaba por ser por um lado benéfico para o trabalho, mas se calhar aquela relação humana de estarmos num trabalho e dizermos, olha, vamos ali só falar aqui de uma cena que eu tenho uma dúvida, tu não queres estar sempre a marcar reuniões de 15 minutos com os teus colegas para falar sobre uma coisa que podes ter uma dúvida, não é? É isso que eu acho que tem que ser visto dos dois lados. Um modelo híbrido, para mim, seria talvez o modelo mais ideal. Possivelmente uma vez por semana vais ao escritório, o que eu estou a fazer no meu caso. Eu vou começar a ir ao escritório uma vez por semana, num dia em que os meus colegas também vão. Claro que claramente nesse dia possivelmente será um dia com muito menos performance profissional, porque é o único dia que a gente se encontra, não é? Por isso, possivelmente vamos todos para o café, um bocado de tempo mais do que o normal, ou se calhar o almoço em vez de ser 1 hora vai ser 1h30, porque há muito mais conversa para se falar, mas os outros 4 dias já será de performance incisiva, porque não estamos a, digamos, a ter conversas ali de 5 ou 10 minutos a pôr uns com os outros. Na Roche, por exemplo, há uma coisa gira que nós fazemos, que é os virtual coffees. Não sei se no teu caso também faz isso, que é, eu marco um virtual coffee contigo, uma vez por mês, meia hora. Pronto, e depois nessa meia hora, aquilo cai a reunião e então falamos um bocado de coisas que não sejam ligadas ao trabalho durante meia hora. E isto é giro porque eu tenho desses virtual coffees, se calhar 2 ou 3 por semana, meia hora,
todas as semanas são pessoas diferentes, mas é giro porque pelo menos vamos mantendo algum contacto. Exato. Vamos falando das coisas e o Virtual Coffee, aquilo é meia hora, por isso é aquela meia hora, né? Por isso não estamos ali às vezes, se calhar, 2 horas ou depois 1 hora e depois vamos para o trabalho. É aquela meia hora, falamos tudo e depois a seguir voltamos para o trabalho.